Vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Nós vamos conversar com o ex-deputado federal do PT, coordenador executivo do programa de governo da campanha de Lula para a presidência, Renato Simões. Obrigado por ter vindo ao Jornal da Gazeta. Eu que agradeço o espaço, estamos à sua disposição. Como é que está sendo montado o programa da campanha do PT? Olha, nós começamos um processo de trabalho em duas direções. O primeiro, a consolidação do legado positivo dos governos Lula e Dilma, que tem um amplo reconhecimento popular, né? Um reconhecimento importante que precisa ser resgatado diante da avalanche de tentativas de descaracterização, estigmatização do que aconteceu nesses 14 anos de governo. E, por outro lado, também abrimos uma plataforma digital para dialogar com a população, o Brasil que o povo quer, abrindo conversas a respeito de propostas inovadoras que respondam aos interesses gerais da população. Além disso, nós vamos fechar com um conjunto de seminários temáticos, né, que envolvem acadêmicos, lideranças de movimentos sociais, lideranças dos mais variados setores. Um conjunto de propostas será entregue ao partido no primeiro semestre do ano que vem para a definição do programa. O senhor falou dos legados positivos dos governos PT e entre eles, segundo o PT, está certamente a redistribuição de renda. A distribuição de renda no período dos governos petistas. Mas há muitos críticos importantes e até de esquerda, como Piketty, que dizem que não houve distribuição de renda nesse período. Como é que vocês lidam com essas informações? Olha, eu acho que há necessidade de um conjunto de reformas de caráter democrático popular que aprofundem a distribuição de renda que houve e que foi limitada por um conjunto de fatores que tem a ver com a correlação de forças no país. Nós fizemos muita coisa na agricultura familiar, no campo, mas não fizemos reforma agrária. Muita coisa importante nas cidades, mas não avançamos na reforma urbana. Não conseguimos aprovar uma reforma tributária que desse sustentabilidade ao financiamento de um conjunto de políticas que precisavam para o enfrentamento da crise acontecer. Não conseguimos democratizar a sociedade brasileira radicalmente em várias áreas que permanecem como verdadeiras caixas pretas serem abertas, né? Então, há um conjunto de demandas estruturais para que esse processo de distribuição de renda, que começou e foi positivo, possa acontecer. Ele está sendo agora revertido pelas medidas do governo Temer, né? A política de valorização do salário mínimo, a política de investimento em grandes obras públicas geradoras de emprego, tudo isso evidentemente vai ter que ser discutido. O senhor falou reforma urbana, reforma agrária, reforma tributária. Esses três temas são verdadeiros palavrões para a classe média e para os donos do dinheiro, que devem estar de cabelo em pé ouvindo isso. O Lula vem com um programa à esquerda do que foi o executado no governo dele? Acho que ele vem com um programa mais avançado. Em que sentido? No sentido de que muitas das medidas que foram positivas vão ser reapresentadas e muitas das medidas que foram incompletas terão que ser submetidas ao debate. Por exemplo? Eu diria que todo esse processo que nós estamos vendo de descaracterização da soberania nacional, de entrega do patrimônio brasileiro, do nosso parque energético, da política do pré-sal, a política de conteúdo local, tudo isso são interesses que as elites brasileiras negligenciaram ao permitir essa política do governo Temer. Né? Nós estamos vendo aí o fechamento de setores estratégicos da indústria naval, da ciência e tecnologia, das universidades públicas, que foram fortemente valorizadas no governo do PT por esse governo de destruição nacional. Então, há necessidade de uma postura menos histérica de setores que são contra, por exemplo, a reforma agrária, que foi feita em muitos dos grandes países capitalistas do mundo como a mola para o desenvolvimento econômico nos interiores, para a fixação do homem no campo, para a produção de alimentos, e mais sensível à necessidade que nós temos de modernizar o país. Eu acho que, nesse sentido, haverá uma forte interlocução do PT com os movimentos sociais organizados. O PT continua liderando um bloco importante de forças à esquerda no país e dialoga com setores que defendem a soberania nacional, que defendem a democracia, que defendem uma inserção soberana do Brasil no mundo, para enfrentar doidos como o Trump, que aperta um botão a hora que quer
e coloca em risco toda a vida no planeta. Então, esse atrelamento que nós vemos hoje ao interesse do grande capital internacional prejudica fortemente o Brasil e, com certeza, o resgate das políticas horizontais que o governo Lula estabeleceu com a África, com os BRICS e com outros setores vai ser fundamental para a retomada do crescimento no Brasil. O que a gente tem visto é que o ex-presidente Lula abrandou um pouco o discurso dele quando ele falou de fogo, de revolta atrás, e tem falado numa linha mais Lula, paz e amor, me parece, pelo noticiário que nós temos visto. Um programa como esse não queima a possibilidade de um acordo mais ao centro, mais um pouco à direita do que seria o PT? Olha, eu não acredito que o presidente Lula tenha na sua trajetória, no seu discurso, dado qualquer sinalização de que ele pretende queimar pontes que ele já tem com a sociedade brasileira. Pelo contrário, o que nós temos visto, no entanto, é que um tipo de conciliação que houve com certos setores que traíram o projeto originário, que era comum, era uma coligação. Esse atual governo é a pior parte dos nossos governos com a pior parte da oposição, que deu nisso, um governo fracassado, um governo que não consegue dirigir o país rumo a melhores dias. Então, isso é o que expressa, por exemplo, a retomada das intenções de voto no presidente Lula em setores que eram totalmente refratários. Veja, por exemplo, o Datafolha último, né? 39% de rejeição. No mesmo Datafolha, um ano e meio atrás, o presidente Lula tinha 57% de rejeição. A que o senhor atribui esse diminuição? Eu atribuo ao fato de que esse projeto, que foi derrotado 4 vezes em eleições, ele foi apresentado pelo PSDB, ele foi apresentado de forma escrachada pelo candidato Aécio Neves e foi derrotado. Foi necessário um golpe para fazer com que esse projeto tivesse a vigência que tem. E ele está sendo rejeitado pela população brasileira. O povo brasileiro não aceita esse discurso da unanimidade das elites de que a reforma da Previdência, a entrega do pré-sal, a privatização da Eletrobras, tudo isso vai levar a algum lugar melhor. O que nós estamos vendo é uma perda acentuada das condições de vida da classe trabalhadora e do povo, e é isso que o programa do PT tem que responder. Agora, eu acredito que há um conjunto de setores que percebem a necessidade de um resgate da democracia, de um resgate do investimento público, das políticas sociais, porque isso é o que explica, a meu ver, esses setores que se aproximam para o diálogo com o PT. Na sua opinião, é melhor para o Lula enfrentar num eventual segundo turno, eventualmente eles podendo ser candidatos, chegando ao segundo turno, ele enfrentar Bolsonaro ou Alckmin? Olha, ele será candidato e ele irá ao segundo turno. O que nós estamos verificando é que esses setores que apoiaram o golpe e apoiam o governo Temer ainda não encontraram uma alternativa política capaz de enfrentar o presidente Lula. E por isso você mantém um índice até elevado do candidato Bolsonaro, que é um candidato fora do sistema, que não terá partidos políticos, tempo de TV, condições de fazer campanha. E há uma dualidade no bloco do governo, porque você tem uma candidatura posta, que é a do Alckmin, e você tem uma candidatura em construção dos setores que apoiam o governo, que não são do PSDB. Então, dada essa dificuldade das elites encontrarem um candidato, é que nós acreditamos que o presidente Lula é a grande alternativa que se coloca ao país. Tá bem, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite.